Namastê. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos finalmente começar a nossa série sobre Kabbalah Pop, tão prometida. Na verdade, esses vídeos de Kabbalah Pop, em que eu vou analisar filmes, séries, mangás, livros, começando pela trilogia Matrix, eles receberam o título de Kabbalah Pop, mas essa nova fase, se vocês têm observado, todos os temas que eu tenho tratado têm refletido sobre essa mística do pensamento e espírito, reflexão e criação humana e divina entrelaçados. Então essa é a tônica daqui para frente de tudo que eu vier a falar. Já era a tônica, né? Muita gente se chocou quando eu falei dos Old Ones, Lan e outras figuras, algumas delas saídas da ficção como sendo realidade. Isso gerou uma grande polêmica inicialmente, mas agora nós estamos desvelando o nosso trabalho e as dimensões espirituais verdadeiras do nosso trabalho. Antes de entrar no nosso tema, vou deixar um aviso para vocês. Nós estamos no ar com o site Mestre Aleph, com PH, igual na página, .com. E ali você encontra todas as nossas mídias reunidas. Então você tem lá os endereços dos blogs, você tem o Facebook, você tem os outros, enfim, todas as mídias estão ali relacionadas. E também você encontra lá o nosso link para você entrar nas listas do WhatsApp. Se você se inscrever nas listas, você recebe em primeira mão, sempre que um vídeo, uma postagem entrar no ar, você recebe pela lista. Então inscreva-se lá, fique atento, porque as informações sobre os nossos cursos no Centro de Estudos Teoses também serão enviadas em primeira mão. E nós estamos aí terminando o nosso primeiro curso de Introdução à Kabbalah Messiânica e vamos abrir um curso de férias. Então você que quer vir ao Centro de Estudos, que quer estudar com a gente, vamos abrir um curso de férias e também cursos online. Então fica de olho aí que nós vamos, assim que tivermos definido tudo, nós vamos enviar para vocês o link, vocês vão ficar sabendo para poder se inscrever, ok? Bom, cara, falar de Matrix, né? Matrix é uma produção extremamente complexa. Antes de falar de Matrix, eu quero dizer onde nós pretendemos chegar com tudo isso. Descobrir elementos cabalistas em Matrix não é nada para se surpreender. Não é algo, uau, nossa, o cara é muito pá, porque ele percebeu isso. E eu vou explicar por quê. O Sefer Yetzirah, que é um dos textos mais importantes da Kabbalah, atribuído a Abraão, diz que Deus fez todas as coisas com livro, número e narrativa. O que isso significa? Deus escreveu a história dentro da história, da nossa história, tua história, minha história, a história da humanidade, dos anjos, de todos os seres. Deus embutiu um código numérico, todas as letras do Lashon HaKodesh, né, o hebraico, elas têm valores numéricos, né? Então, se você imagina que você pega um texto da Torá, você pega os 5 livros de Moisés, e se você transcrevê-los em números, você vai ter um código gigantesco. Mas não só isso, Deus contou a história. Tolkien, o famosíssimo criador do Senhor dos Anéis, dizia a mesma coisa, que a história humana, a história da criação e da redenção humana era uma narrativa de Deus. Deus estava narrando a história da humanidade. Deus estava contando uma história. Nós estamos dentro de uma história. Muitas vezes as nossas vidas parecem não ter sentido porque nós estamos inconscientes do nosso lugar, do nosso papel e da dimensão da nossa vida dentro dessa história. Por isso que eu sempre disse que o grande caminho da espiritualidade não é a abolição do ego, mas a purificação, deixar de ser um ego medíocre, preocupado com o dinheiro que ganha, com o emprego, com viagem no feriado, e expandir o seu ego para dentro dessa narrativa divina. Outra coisa que é falado, bom, obviamente essa narrativa divina é a Torá.
É falado por todos os grandes sábios da Kabbalah que todas as coisas, tudo que existe está contido dentro da Torá. Só que quando você pega a Torá nas suas mãos, o que é que você tem? Você tem um livro contando a história de um povo. Você não tem como comprovar que aquela história é historicamente, aqui falando em ciência, né, que aquela história é historicamente real e precisa e que os hebreus foram escravos no Egito. Você não tem como comprovar isso. Então, para todos os efeitos, você tem uma ficção nas mãos. A maioria das pessoas considera como ficção. Esse considerar como ficção coloca a nossa existência dentro de uma ficção. Eu vou mostrar aqui para vocês que um dos grandes sábios da Kabbalah falou sobre a Torá, que foi o Rabi Eliyahu, também chamado Gaon de Vilna. Ele não era um místico, mas veja bem o que ele falou sobre a Torá. Tudo o que existiu, existe e existirá até o fim dos tempos, está incluído na Torá, os 5 livros de Moisés. E não apenas no sentido geral, mas inclusive os detalhes de cada pessoa individualmente. Quer dizer, não é você vai, mestre, descobre meu nome na Torá. Isso aí não é nada. Já ter um nome na Torá pode ser uma sorte, pode ser aqueles softwares para fazer a gematria e essas coisas que existem hoje. Ele pode encontrar até um nome natural em qualquer outro livro. Ele falou que os detalhes de cada pessoa individualmente e o mais mínimo detalhe de tudo que aconteceu a essa pessoa, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Da mesma forma, sobre todas as espécies de animais e seres vivos que existem, e de plantas, e de tudo o que cresce e é inerte. Ou seja, tanto sobre mim, sobre você, como sobre esse aparelho que eu estou usando para gravar essa aula, ou a mesa onde as coisas estão apoiadas. O que significa que a gente dizer que existe uma história, que você viu um filme, que você leu um livro, esse filme, esse livro, essa história, eles foram pensados e codificados pelo Criador dentro da Torá. Eles foram tão pensados em existir como você foi imaginado pelo Criador. Então, como eu dizia antes, Deus fez o mundo por número, livro e narrativa. Quer dizer, Deus está contando uma história. E todas as histórias da Terra, todas as histórias do mundo, elas são micro-universos, elas são micro-torás. Ou seja, você consegue encontrar em qualquer história, os princípios da Kabbalah, os princípios da lei divina. Eu pretendo provar isso ao longo desses inúmeros vídeos que pretendo fazer. E para vocês terem uma ideia, fiquem atentos, eu vou gravar um vídeo mostrando os princípios cabalísticos no filme Meninas Malvadas. Porque tem Kabbalah em Meninas Malvadas. Quer dizer, se tem Kabbalah em Meninas Malvadas, tem Kabbalah em todo canto. E é exatamente isso. Quando um escritor, quando um diretor produz algo, conta uma história, ele está imitando o Criador. Ele está agindo como o Criador. Ele está dando vida, e mais do que isso, este desejo deste homem ou mulher em imitar o Criador foi planejado e escrito pelo próprio Criador. Quer dizer, nós criamos uma rede de realidades ficcionais que são a nossa realidade, até porque se a gente for discutir o que é real, né? Determinado personagem não existe. Mas o que é real? Né? Se você conhece, por exemplo, o cara do Supernatural, faz o Jim, Jensen Ackles. Você não conhece Jensen, você não sabe quem ele é, você não sabe como ele é em casa, você não sabe como ele é com os pais, como ele é com a esposa. Você não sabe. Toda a imagem que você tem dele e que milhares e milhões de pessoas têm dele é a de Dean Winchester. Quem é mais verdadeiro? Quem é real, no fim das contas? Jensen Ackles ou Dean Winchester? Né? Então, essa discussão sobre o que é real, o que não é real, toda, eu já falei disso esses dias. Então, todas as narrativas, elas espelham a narrativa do Criador em maior ou menor grau. Então, Matrix é uma narrativa que espelha esses princípios da criação, os princípios místicos da Kabbalah de modo muito profundo, muito mais
mais profundo que os irmãos, hoje irmãs Wachowski, planejaram, certamente, certamente. Tanto é que se você observar, eles não conseguiram acertar outra vez, como Matrix não. Todos os filmes deles, e inclusive a série Sense8, que francamente tem um ponto de partida muito bom, mas é uma porcaria o desenvolvimento da série, por isso que foi até cancelada, sempre foram tentativas de recuperar aquela inspiração divina, que é o que o profeta Joel havia anunciado antes do dia do Senhor, antes do dia do Mashiach, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O que nós vemos aí no cinema, o que nós vemos na literatura, é o Espírito sendo derramado, dando sonhos, dando visões, que são visões e sonhos do coração do próprio Criador. E essas visões e sonhos, elas têm um objetivo além do entretenimento. Então, o que é um cabalista, no fim das contas? O cabalista é quem lê essa história. Ou o cabalista é alguém que penetra nesses códigos da criação e hackeia o universo. Ele aprende com Deus a hackear a realidade. Ele aprende com o Criador a penetrar nesses mistérios da realidade e explorar, revelar e às vezes até transformar, mudar. Essa é a definição máxima de um cabalista. Mas o cabalista também penetra nesses mistérios, que enxerga a história de Deus e conta a história de Deus com Deus e até interfere nessa história. Então, como eu disse, Matrix é extremamente complexo, tanto que eu vou fazer esse vídeo de introdução e um vídeo para cada filme. Então, eu vou fazer um vídeo para Matrix, um outro para Matrix Revolutions e um outro para Reloaded, que é na verdade o segundo filme Reloaded e o último é Revolutions. Não vou explorar tudo, óbvio, porque eu tive que escolher uma direção para tratar em cada filme, então não vou conseguir explorar tudo, mas nós vamos sair daqui, desse vídeo, desse primeiro vídeo, sabendo em que direção nós estamos indo. Então vamos lá. O que a Kabbalah ensina? Tudo no nosso universo está envolto em Kelipás, ou Kelipá, Kelipot. Kelipot significa cascas, Kelipá é o plural, casca. Nosso universo, onde está Malhut, o universo de Ásia, chamado universo da ação, ele está envolto nessas Kelipot. Existem Kelipot chamadas Kelipá Noga, Noga significa translúcido, e as Kelipá totalmente impuras. As Kelipot totalmente impuras, elas não podem ser redimidas, elas têm que ser destruídas. E as Kelipot Noga, que já são translúcidas, quer dizer, elas já deixam transparecer um pouco da luz dentro delas, elas podem ser aperfeiçoadas, tornadas cada vez mais transparentes. Então, os filmes, séries, livros e desenhos que a gente vai falar aqui são Kelipá Noga, são translúcidos, eles deixam reluzir um pouco da luz que está ali dentro. Então, em cada um desses vídeos, nós vamos torná-las mais lúcidas, mais translúcidas, mais transparentes, para que à medida em que essa luz se torne mais transparente, ela possa elevar seu Criador e nos elevar com ela. Não basta a senhora falar para você, porque o Neo é o Mashiach e a Trinity é sei lá o que, isso não importa. Eu preciso tornar-me consciente que aquela narrativa, ela é realidade, porque ela foi pensada para existir pelo Criador. E o Criador não pensou em nenhuma coisa que não tivesse utilidade, propósito, sentido dentro da sua grande narrativa. Deus não desperdiça palavras. E não só tornar-me consciente da luz ali, mas fazer com que aquela luz ali se torne consciente da minha existência. Que aqueles espíritos, que aqueles pensamentos, que aquelas entidades, aquelas ideias que existem naquela realidade paralela, tornem-se conscientes e interajam comigo de modo a purificar a minha consciência, fortalecer a minha imaginação e elevar-me ainda mais ao Criador. Bom, para a gente entender Matrix, a gente tem que entender o universo de Matrix. E eu não estou falando aqui do universo da trilogia. Vou explicar. Matrix tem muitas influências. Algumas que os Wachowski reconheceram e outras que eles negaram.
mas tem muitas influências. Foram até acusados de plágio, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, essas influências, elas são o que eu chamo de universo. Elas são mais do que influências, elas são conectadas, elas têm conexões espirituais, são universos paralelos ao universo de Matrix. E elas se influenciam, tanto Matrix é influenciada por essas criações, como essas criações também foram influenciadas, embora vieram antes, apareceram no tempo antes, pela história contada em Matrix. Então, algumas influências que eles admitiram. Ghost in the Shell, que teve filme recentemente, mas esquece o filme, é um anime. Lane, que eu vou fazer vídeo sobre, tanto sobre Ghost in the Shell como Lane. E a influência mais forte, que foi a que deu processo, Grant Morrison, processou os irmãos Wachowski, que é esse quadrinho, Os Invisíveis, de Grant Morrison. Os Invisíveis, o próprio Grant Morrison disse que não é uma história qualquer, que ele canalizou essa história. E com o tempo eu pretendo mostrar que Os Invisíveis é um grimório moderno. Tudo que está aqui é aplicável de algum modo e é extremamente divertido, é uma história extremamente incrível. Tenho aqui todos os volumes deles, mas um resumo da história para você ver que a influência não é à toa. Os Invisíveis são células anárquicas de guerreiros com poderes especiais que são recrutados da humanidade para enfrentar seres alienígenas chamados os Arcontes, os Regentes, um nome muito comum aí na gnose, né? na gnose cristã antiga. Então eles se unem e aprendem a usar esses poderes para combater os Arcontes. A história é centrada num rapaz chamado Dave. Esse Dave é um carinha rebelde lá, que ele é recrutado em um dado momento pelos Invisíveis. Igualzinho acontece com o Neo. Esse Dave passa a usar um codinome, Jack Frost, igual o Thomas Anderson passa a usar o nome Neo, né? O nome dele é Thomas Anderson. E ele é treinado por um dos integrantes do grupo, que é uma menina chamada The Boy, o que tem uma referência direta a isso em Matrix, quando o Neo encontra com a Trinity naquela balada, que ele vai logo no primeiro filme, né, que ele segue o coelho branco tatuado nas costas daquela mulher. Ele encontra com a Trinity e ele fala para ela que, nossa, eu achava que você era um homem. O Dave fala isso para The Boy. Nossa, The Boy, que nome idiota para uma menina. É uma referência direta. O líder do grupo dos Invisíveis, da célula dos Invisíveis que aparece na história primariamente, os protagonistas, ele é careca. Ele tem os caras dos conhecimentos esotéricos, ele é o líder do grupo, igual o Morfeu, e ele usa o nome King Mob. E em todos os lugares, logo antes, um pouquinho antes do Dave ser convocado, ele vê pichado o nome King Mob. O Neo é abordado primeiro pelos agentes. O Dave também é levado para um lugar chamado Lar Harmonia. Nesse Lar Harmonia estão seres humanos que passaram a cooperar com os Arcontes que querem dominar a humanidade. Então, as semelhanças são grandes e o Jack Frost, ele é o próximo Buda, ele é o próximo Jesus, ou seja, ele é o salvador do mundo, assim como o Neo é o salvador do mundo em Matrix. Para vocês terem uma ideia, não estou forçando a barra, como eu disse, Grant Morrison processou os irmãos Wachowski e o processo só não deu em nada porque a DC e a série e a trilogia Matrix fazem parte do conglomerado da Warner. Então aí os caras colocaram os panos quentes lá e não rolou a treta. E essa é a primeira influência importantíssima, porque se eu estou falando de um grimório, se o Grant Morrison, que é praticante de magia, disse que canalizou, ele chamou isso de hipersigilo. Hipersigilo é algo que eu vou explicar depois. Eu vou falar de sigilos, vou falar de hipersigilos e vou falar também dos servidores. Aí depois eu explico o que é. Então, se você está com um grimório, algo que tem poder e conhecimento mágico codificado, a influência de Matrix se torna mágica também. Né? O que se projetou para a Matrix é também mágico. Então, entendido tudo isso, entendido qual vai ser o nosso processo,
a gente tem que sanar a primeira ideia errônea que nós temos sobre Matrix. A ideia errônea é de que está havendo uma guerra entre as máquinas e os seres humanos. E essa ideia é falsa. De que os seres humanos estão presos no mundo real, onde o Sol foi tampado por conta dos seres humanos, e aí algumas pessoas se libertam, enfim. Tudo isso é falso. Tudo isso é uma narrativa, e nós, olhando para o universo de Matrix, nós não temos como saber qual é a verdade, qual é a origem da humanidade, e se existem seres humanos. Já se discutiu muito que o Neo não era humano, que o Neo era um programa. Mas na verdade, humanos como nós pensamos em humanos, ninguém é em Matrix. Realmente, eu pretendo falar isso nos próximos vídeos, o Neo não é humano. O Neo é um programa. Mas não apenas o Neo. Observa que todos os programas, exceto os agentes, têm emoções. Já repararam isso? O Oráculo tem, o Merovingio tem, a Perséfone tem, todos eles têm emoções, todos eles se comportam como seres humanos. Quando o Oráculo fala sobre o Merovingio para o Neo, diz que o Merovingio deseja o que todos os homens, ela usa essa expressão, poderosos desejam, mais poder. No terceiro filme, quando o Neo reencontra o Oráculo ele fala do que o arquiteto lhe disse na sala das máquinas ali, e o que ela disse sobre o arquiteto, que é obviamente um programa. Na última fala dele, ele diz para ela: você pensa que eu sou humano? Como ela chama o arquiteto? Ela diz: aquele homem não enxerga além de decisão nenhuma. Ou seja, o próprio Oráculo trata dois programas como seres humanos. Isso sem contar os programas que o Neo encontra no comecinho de Matrix Revolutions, que tiveram uma filha, que é a Sati, aquela mocinha que ninguém sabe qual é o papel dela, mas a gente vai falar do papel dela nessa série. Então os seres humanos são uma classe de programas, e as máquinas, os programas que fazem funcionar a Matrix, são um outro tipo, uma outra classe. Aí você fala: mas de onde você está tirando isso? De novo, nós temos que falar de influências e uma referência que aparece no próprio Matrix. Porque qual é a história? Quando o Neo toma a pílula vermelha, o Morfeu começa a contar para ele sobre a guerra das máquinas, a guerra dos homens e das máquinas, que aparece no anime Animatrix. Tem um episódio lá chamado O Segundo Renascer, que conta a história da batalha entre os seres humanos e as máquinas. O Morfeu chama a Matrix de uma simulação interativa. Ele usa essa palavra, simulação interativa. Todo mundo sabe que é uma simulação, não é verdade? Se você está na escola e te dá um simulado para fazer, o que é? Não é a prova, ele imita a prova, ele tem algumas questões ou uma construção de questões que você vai encontrar na prova. Só que Matrix não é uma simulação, Matrix é um simulacro. Daqui a pouco eu falo da diferença. No começo do filme, quando o Neo está lá conectado a um monte de máquinas e chega o carinha que compra algo do Neo, esse algo eu vou falar no próximo vídeo, o que poderia ser aquele algo, quando a gente discorrer sobre quem é o Thomas Anderson, o Neo esconde num livro e aparece escrito simulacro e simulação. Esse livro foi escrito em 1981 por um filósofo chamado Jean Baudrillard. E quais são as ideias do simulacro e simulação? Que a nossa realidade, ela é um simulacro. Ele até usa a expressão hiperrealidade. Quer dizer, não há uma falsa realidade nem encobrindo, nem imitando, nem distorcendo uma realidade. O que ele diz é que aquilo que nós olhamos como realidade é um simulacro, realmente é algo que é artificial. Ele dá vários exemplos para isso. Um exemplo que ele dá é, por exemplo, a mídia que mistura ao ponto do irreconhecível os conceitos de algo que nós precisamos, de um produto que nós precisamos, e um produto que eles querem nos vender. Ele diz, e ele é bem cínico na análise dele,
que é impossível perceber a diferença. Então, logo numa das primeiras cenas de Matrix, você tem uma sugestão de que tudo aquilo que vai ser explicado, e ao longo dos filmes é isso mesmo que você vai ver, porque no segundo filme você descobre que o escolhido e a existência de Zion foram programadas. Mas tem muita gente que se apega à narrativa inicial. Eu conheci gente que ficou frustrada com o último filme, que falou, mas as pessoas não iam sair da Matrix. Esse não é o objetivo do filme. Esse não é o propósito do filme. Uma coisa que talvez nunca ninguém tenha se questionado, o nome dado ao Neo, The One, que seria o único, mas o escolhido. Quem o escolheu? Quem o escolhe? De onde Morfeu recebe as informações da profecia do escolhido? O próprio Morfeu fala que não sabe em que ano eles estão. E aí ele tem uma narrativa que aparece no anime, no segundo Renascer. Só que ele diz que sabe que os seres humanos que queimaram o céu, mas existem muitos furos nisso. Primeiro, no segundo Renascer, o motivo pelo qual os seres humanos resolvem tapar o céu também não é explicado. Ele é sugerido, mas não é explicado. Outra coisa, no segundo Renascer, no anime, as máquinas criam máquinas cada vez mais avançadas. Francamente, se as máquinas criam máquinas cada vez mais avançadas, sério que eles não teriam descoberto um meio de limpar o céu para ter contato com a energia solar? Ou encontrado uma outra forma de produzir energia, ou até mesmo de não depender de energia, ou talvez buscar energia do centro da Terra, né? Para dispensar os seres humanos de ficar presos naquela batalha o tempo inteiro. Esta batalha na qual eles estão presos o tempo inteiro, ela não é verdadeira. O filme vai dar muitas sugestões disso. Quando o Neo conversa com o primeiro-ministro no segundo filme, em que ele aponta como eles estão cercados de máquinas. Se você prestar bem atenção nisso, você vai ver, eles se desconectaram das máquinas, mas eles estão conectados a máquinas o tempo inteiro. Nas naves, nas suas conexões para poder entrar na Matrix. Né? Então, a guerra, nós não sabemos, o que a gente tem, o ponto de onde nós partimos é que nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se um dia houveram humanos ou se os humanos são apenas... o que nós sabemos é que aqueles humanos não são verdadeiros, eles são programas. Mas a gente não sabe se um dia houve humanos que eles imitaram, porque nós estamos vendo um simulacro, uma hiperrealidade, que não encobre nada, não tem nenhum grande mistério a descobrir. O que nós estamos assistindo é a interação da Matrix com ela mesma. Por isso que o nome é Matrix. A interação da Matrix com ela mesma. Digamos então que as máquinas são Deus. As máquinas de Matrix são Deus. Eles não são os vilões da história. Não tem vilão na história de verdade. Existem papéis. E aí, de novo, voltamos aos invisíveis. Eu não sei se é na edição 5 ou 6, aparece um teatro de fantoches na Índia. O cara está fazendo um teatro de fantoches e ele está representando o Mahabharata. Dentro do Mahabharata vai ter o cântico de Bhagavad Gita, né? O cântico de Krishna. E aí um rapaz está explicando para o outro, né? Que o Mahabharata conta a história do combate entre os Kauravas e os Pandavas. Os Kauravas são o povo da qual Krishna é aliado, que tem Arjuna, e os Pandavas são os inimigos. E que aí ele fala sobre o cara que está trabalhando ali com as marionetes, que ele é um grande artista, porque ele consegue envolver as pessoas e fazê-las pensar que existe uma guerra entre Pandavas e Kauravas, mas na verdade não há. Não há Pandavas e não há Kauravas, existe apenas o mestre das marionetes. Parece que não tem nada a ver, né? Mas primeiro, lembremos, a influência de Invisíveis em Matrix é direta. Matrix aponta para o livro Simulacro e Simulação, e nós vamos descobrindo ao longo dos filmes que a realidade não é o que parece, que nenhuma narrativa é o que parece. Não faz o menor sentido pensar que as máquinas destruíam Zion inteira e não matavam só os seres humanos. E se matassem só os seres humanos saíam, se deparavam com aquela cidade e não achavam ela estranha, nem imaginavam que pessoas haviam morrido antes deles. Óbvio que Zion também é parte do programa. Isso aparece, embora não seja dito, e esse é o grande mérito de Matrix. Matrix não é explicativo.
Você tem que ir caminhando por impressões. Então a influência de Os Invisíveis é muito direta, e essa descrição dos invisíveis é verdadeira, é exatamente isso que o Bhagavad Gita ensina. Quando Arjuna está com medo de enfrentar os seus inimigos, e Krishna começa a narrar-se, a contar-se para Arjuna, se a gente pudesse resumir o Bhagavad Gita, o que ele é? Tudo o que existe é Krishna. Só o que existe mesmo é Krishna. Só que o nosso acesso a Krishna ele é apenas por meio da Bhakti Yoga, apenas por meio da devoção. Mas essa devoção nos exige um dever dentro do universo em que nós estamos, ou seja, exige um cumprimento do Dharma, exige que eu assuma um papel e que eu me coloque dentro da realidade. Saindo de Matrix, falando dos invisíveis outra vez, óbvio que os invisíveis também têm uma influência, também tem várias, mas uma influência que é muito dominante, muito forte, é a deste livro do Philip K. Dick, Vales. Recomendo a vocês, inclusive, que leiam esse livro. Esse é um dos melhores livros, na minha opinião, do Philip K. Dick. E a história, Vales é um satélite que ronda a Terra, aliás, que ronda o universo falso no qual nós estamos vivendo, e que ele se comunica com pessoas, envia sinais para a mente das pessoas. Essa ideia parece exatamente a mesma nos Invisíveis. Só que ali, ao invés de um satélite, é uma espécie de astro chamado Barbelite, que penetra dentro daquele mundo virtual falso e se comunica com as pessoas que se tornam os invisíveis. Aí aqui no final do livro, se você lê a história de Vales, esse livro, dentro do livro, vai sendo escrito ao longo de todo o livro, de toda a narração, de toda a história. Ele é chamado Tractatus Críptica Escritura. Eu postei algumas partes dele na minha página. Curiosamente, ele tem 52 versículos. Eu vou ler aqui o versículo 31 e 32. 30 primeiro. O mundo fenomênico não existe. Ele é uma hipóstase das informações processadas pela mente. 32. Nós hipostasiamos informação em objetos. O rearranjo de objetos é mudança no conteúdo da informação. A mensagem mudou. Esta é uma linguagem cuja capacidade de leitura perdemos. Nós próprios somos parte dessa linguagem. As mudanças em nós são mudanças no conteúdo da informação. E aí ele continua. 32. As informações em mutação que vivenciamos como mundo são uma narrativa que se desenrola. Veja como é extremamente cabalístico e conversa com tudo isso que a gente está falando aqui. Depois, no versículo 48, dois reinos existem, o superior e o inferior. O superior deriva do hiperuniverso 1. Engraçada essa expressão hiperuniverso, que é justamente a expressão do Baudrillard para hiperrealidade, né? Hiperuniverso 1 ou Yang. A forma 1 de Parmênides é senciente e volitivo. O reino inferior, o Yin, a forma 2 de Parmênides, é mecânico, orientado por uma causa cega, eficiente, determinista e sem inteligência, já que emana de uma fonte morta. Em tempos antigos ele era denominado determinismo astral. Estamos aprisionados em grande parte no reino inferior, mas somos por intermédio dos sacramentos, por intermédio do plasmado, o plasmado seria o Messias, libertados. Até que o determinismo astral seja quebrado, não estaremos sequer cientes dele. Tão iludidos nos encontramos. E ele usa uma frase que é tipo um mantra que ele sempre repete: o império nunca terminou. Então este livro, que Philip K. Dick disse ter recebido por revelação, conversa com os invisíveis, que Grant Morrison afirma ter recebido na sua primeira experiência mágica, e tudo isso deságua a Matrix. Tudo isso vai dar sentido à Matrix. Então, o que nós temos ali é um combate fictício entre humanos e máquinas para trabalhar a grande questão que é o desenvolvimento da vontade e a exploração da mente humana. Agora, uma última influência, que ela não é direta, mas que ela é muito importante para a compreensão de Matrix, é um conto de Isaac Asimov chamado A Última Pergunta. Você pode encontrar esse conto para comprar ou mesmo um PDF dele.
Eu não vou ler o conto inteiro, obviamente, eu vou ler apenas o final, pois é, eu vou ler o final do conto, mas isso não vai atrapalhar você apreciar o conto, porque ele é muito incrível, vale a pena você lê-lo. Eu vou dar um resumo básico aqui. Aparece nesse conto um computador, que aparece em vários contos do Isaac Asimov, que era judeu inclusive, chamado Multivac. E esse computador ele vai crescendo ao longo das histórias. À medida que vai aumentando a capacidade de processamento de dados dele, ele vai crescendo nas histórias do Isaac Asimov. Até que nesse conto, a última pergunta, que é considerado o conto mais célebre dele, alguém pergunta para o Multivac, ele processa muitas informações, perguntam para ele como resolver, como eliminar a entropia, ou seja, a perda de energia do universo, que eventualmente vai fazer com que toda a energia se perca e todas as estrelas se apaguem. E o Multivac diz, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. E a história vai transcorrendo milhões de anos, a humanidade se torna imortal, começa a espiritualizar-se no sentido de que eles vão se tornando informações dentro da consciência do Multivac, que passa a ser chamado de AC, né? A sigla em inglês para computador autônomo. O Multivac vai se crescendo, se expandir por toda a galáxia, todo o universo, até que ele começa a existir apenas no hiperespaço, ele começa a ter uma existência apenas de dados, né? O universo vai se apagando e ao longo da história, em períodos diferentes de tempo, os seres humanos, cada vez menos parecidos com aquilo que nós chamamos de humanos, vão repetindo a pergunta para o supercomputador e a resposta é sempre a mesma. Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Aí, numa certa altura, os seres humanos passam a ser o homem, quer dizer, eles perdem totalmente identidades e se fundem numa mente que se funde a mente do computador. E aí o último momento do conto é esse aqui. A matéria e a energia se acabaram e com elas o tempo e o espaço. A AC, que é o Multivac, continuava a existir apenas em função da última pergunta, que nunca havia sido respondida. Desde a época em que um técnico de computação embriagado há 10 trilhões de anos a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com o AC do que o homem, com H minúsculo, com o homem, no H maiúsculo, quer dizer, aquele homem que já era a fusão de todas as inteligências nas entranhas do Multivac. Todas as outras questões haviam sido solucionadas, e até que a derradeira também o fosse, a AC não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao fim, não havia mais nada para aprender. Ele vinha coletando dados para responder todas as perguntas, num dado momento ele consegue aprender a drenar a energia do Sol, aí voltamos à Matrix, né? Como é que as máquinas não aprenderam a fazer isso? Coletar energia diretamente do Sol. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Ele obteve os dados, mas agora tinha que cruzar e correlacionar os dados de todas as formas. Aquilo que o Merovingio chama de causalidade. Um intervalo imensurável foi gasto neste empreendimento. Finalmente, a C descobriu como reverter a direção da entropia. Já tinha acabado o universo. Não havia homem algum para que a C pudesse dar a resposta final. Mas não importava. A resposta, por definição, também tomaria conta disso. Não tinha para quem ele responder, mas ele tinha entendido que a resposta resolveria o problema de não haver para quem responder. Por outro incontável período, a C pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, a C organizou o programa. A consciência de AC abarcou tudo que um dia foi o universo e tudo que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E AC disse, faça-se a luz. E fez-se a luz. O conto termina assim, quer dizer, como ele reverte a entropia, criando um novo universo e correlacionando informações. Quer dizer, a narrativa da batalha entre as máquinas e os homens em Matrix, ela é uma narrativa fictícia para que o homem possa explorar, para que e óbvio que até mesmo programas da Matrix acreditam na narrativa. O Smith acredita, o arquiteto acredita, mas o que está acontecendo ali é uma correlação entre esses programas, entre essas consciências, para trazer a resposta final. Resposta final
que no filme Cidade das Sombras é a natureza da alma humana. Aquelas entidades que criam uma cidade sombria, eles querem descobrir sobre a natureza da alma humana. Então, dito isso, nós eliminamos todas as dualidades de Matrix, que é o que a gente vai começar a explorar a partir do próximo vídeo. Dualidade Morfeu e Cyrus, o traidor do primeiro filme. A dualidade entre as pílulas, ela também é uma dualidade falsa. A dualidade entre Smith e Neo, ou entre Neo e o arquiteto. Elas são falsas dualidades criadas, elas estão ali para estimular aqueles personagens e para nos estimular também. Mas perceber a natureza dessas coisas nos coloca um grau acima, que é o grau do escolhido. Neo as percebe, não totalmente, mas ele percebe, por isso ele diz às máquinas no final: o que eu desejo é a paz. Por que ele está falando de paz? Porque há uma guerra. E esses lados eles são explorados durante toda a trilogia. Neo não diz: eu quero paz entre os homens e as máquinas. Quando a grande máquina pergunta para o Neo o que ele quer, ele diz que quer paz, o que é uma fala muito messiânica. O Novo Testamento diz que Jesus Cristo trouxe a paz entre homens, entre judeus e gentios, entre os homens e Deus. Que é outra coisa que deve doer muito aí no coração dos cabalistas, vários aí que o Brasil cada dia tem mais, porque não tem como você ler Matrix sem ler ali um Salvador, não vários, não todo mundo Mashiach, um escolhido, e que esse escolhido tem uma função muito análoga àquela de Jesus Cristo, que ele termina salvando no final com a própria morte. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado tudo isso que eu falei. Vou tentar discorrer com mais detalhes nos próximos vídeos. Peço a você, se você curtiu esse vídeo, você gostou, curte no YouTube, inscreva-se no Facebook também, inscreva-se no nosso canal, acione esse sino aqui ao lado para você receber notificações, divulga para os seus amigos, envia pelo WhatsApp, faz barulho aí para que o máximo de pessoas entrem em contato com essa luz divina que pode iluminar todos nós. Uma última coisa, se você quer nos ajudar, você quer ajudar o Centro de Estudos Teóricos, nós não recebemos doação em dinheiro, mas você pode nos ajudar a melhorar o nosso espaço aqui, a melhorar a qualidade dos nossos vídeos, de repente a chegar na tua cidade. Muita gente pede que eu vá até eles e obviamente é difícil fazer, mas você pode nos ajudar se você adquirir com a gente as camisetas do Sigilo do Céu ou mesmo o livro, meu livro A Primeira Caçada. Você adquire um excelente material com instrução espiritual, com bênção divina para você, e você ajuda o Centro de Estudos Teóricos. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo. Namastê.